Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 13 do livro de Neemias, da Bíblia Sagrada. Neemias 13. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Neemias 13:12. Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Neemias 13:3. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Neemias 13:4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Neemias 13:5. E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Neemias 13:6. Mas, durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas, ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar a licença do rei. Neemias 13:7. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Neemias 13:8. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Neemias 13:3. E, ordenando-o eu, purificava as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Neemias 13:10. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido para cada um para a sua terra. Neemias 13:11. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Neemias 13:12. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Neemias 13:13. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacu, filho de Metanias, porque se lhe tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Neemias 13:13. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Neemias 13:13. Naqueles dias vi eu em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinham uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Neemias 13:16. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe, toda a mercadoria, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Neemias 13:17. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Neemias 13:18.
Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Neemias 13, 19. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém, já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrisse até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias 13, 20. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Neemias 13, 21. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Glória a Deus. Neemias 13, 22. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardas às portas, para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Glória a Deus, aleluia. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Neemias 13, 24. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Neemias 13, 25. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias 13, 26. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 13, 27. E dar-vos-íamos nos ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Neemias 13, 28. Também um dos filhos de Joaida, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. Neemias 13, 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio dos levitas. Neemias 13, 30. Assim os alimpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes, dos levitas, cada um na sua obra. Neemias 13, 31. Como também para as ofertas da lenha em tempos determinados, e para as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Antes de ler os comentários, tem duas frases aqui bem interessantes de Neemias, né? Aqui quando ele fala assim no capítulo 13, versículo 14, ele diz assim: por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas guardas. E também aqui em Neemias, né? 13, 22, ele diz assim: nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. É isso mesmo. Temos que confessar nossos pecados, pedir perdão a Deus e esperar, né? Pedir a Ele para não deixar a gente pecar mais, para que o Espírito Santo de Deus não se afaste de nossa alma, como clamou o rei Davi no Salmo 51, né? Quando nós pecamos, cometemos um pecado grave, nós temos consciência disso, temos que nos arrepender, pedir perdão, dobrar os joelhos, né? Pedir perdão, procurar a pessoa que nós magoamos. Que antes eu pensava, meus irmãos, quando
nós cometemos um pecado, era só pedir perdão a Deus. Não, temos que procurar a pessoa que nós falhamos, que nós erramos, que cometemos o pecado e pedir perdão a ela também, né? Então, nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua benignidade. A começar por mim, né? Se eu confesso meus pecados, eu tenho consciência dos pecados que eu cometi, inclusive alguns que eu nem pedi perdão ainda, mas eu pretendo mesmo pedir. O Senhor vai me dar força para eu conseguir. Em nome de Jesus, amém. Vejamos alguns comentários aqui com relação ao versículo 13. O primeiro se refere aos versículos de 4 a 9. Diz o seguinte: a purificação do tempo. O grande objetivo do mal é se firmar no centro da obra de Deus. As medidas tomadas por Neemias fazem lembrar o zelo e a ira justa de Jesus quando purificou o templo. Amém, aleluia, glórias a Deus. Neemias 13, de 23 a 27, o comentário é o seguinte: uma advertência acerca dos casamentos mistos. Aí tem várias referências, eu não vou ler, ok? Em Neemias 13, 28, diz assim: o casamento do filho de um sacerdote com uma mulher pagã era algo... na verdade, eu vou ler a referência anterior, né? Então, assim, o Senhor me incomodou aqui. Olha, Neemias 13, versículo de 23 a 27, diz assim: uma advertência acerca dos casamentos mistos. Aí ele diz: veja Êxodo, capítulo 34, versículos 14 e 16. Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 3 a 4. Esdras, capítulo 9, versículo 12. Neemias, capítulo 10, casamentos mistos. E Malaquias, versículo 3, Malaquias 3, versículo 5, uma nota. Agora, Neemias 13, 28, o comentário que existe é o seguinte: o casamento do filho de um sacerdote com uma mulher pagã era algo particularmente reprovável. Assim, todos os sacerdotes haviam recebido a instrução rigorosa de tomar para si uma mulher na sua virgindade. Por mulher, Levítico 21, 14, veja Neemias 10, casamentos mistos. Uma vez que os filhos de um sacerdote seguiriam os passos de seu pai, a ordem também servia para eles. Assim, quando o neto de Eliasibe se casou com a filha de Sambalate, o Horonita, fez uma aliança proibida e traiu seu povo. Neemias 13, de 29 a 31. Diz o seguinte: Neemias mostra a importância de lembrar eventos e pessoas ao fornecer listas detalhadas de nomes. As memórias podiam ser negativas, como no caso do pedido de Neemias para Deus se lembrar dos sacerdotes que haviam contaminado o sacerdócio e seu concerto especial, e, portanto, receberem o devido julgamento. No entanto, Neemias também pede para ser lembrado para o seu bem, referindo-se às bênçãos de Deus sobre ele por sua obediência. Glória a Deus, aleluia. Lembrar, em hebraico, zaká, literalmente significa meditar sobre, atentar para. Indica uma ação apropriada em seguida. Neemias usa essa palavra 8 vezes, 4 delas para pedir a Deus, para se lembrar dele, para o seu bem. Versículo 14, de 22 a 31. Aqui, versículo 14, eu não entendi. Neemias 5, 19, aqui deve ser outra referência. O único pedido que faz para si mesmo ao longo de todo o livro. Este desejo sincero de ser lembrado pelo Senhor revela a pureza do coração de um servo que ansia, acima de tudo, agradar seu Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Então, na próxima leitura, se Deus assim permitir, faremos o resumo, leitura do resumo do livro de Neemias, porque este é o último capítulo do livro de Neemias, ok? Da Bíblia Sagrada. Bem, então, foi um prazer, foi uma honra, foi muitíssimo bom
consegui ter lido mais um capítulo da Bíblia, Neemias, capítulo 13. Ok? Meu nome é Lúcia Marques. Nós temos no nosso canal a leitura diária, a leitura da Bíblia em um ano. Então, tem dias que nós lemos Neemias 13, ou juntamente com Neemias 12. Então, existem várias combinações. Eu me inspirei num projeto que existe na igreja, na primeira igreja batista de Itamaraju, na cidade de Itamaraju, onde minha filha mora, uma das filhas mora, com seu esposo, o pastor Daniel, e a minha netinha Aurora. Então, como eu sempre vou lá, pela misericórdia do Senhor, eu peguei esse projeto da leitura diária da Bíblia em um ano. Tinha muitos anos que eu não lia assim a Bíblia em um ano. Então eu tenho gravado no meu canal a leitura da Bíblia por um ano. Só que tem um outro projeto que eu comecei em 2017, se não me engano, que é a leitura da Bíblia por capítulos. Um capítulo por dia. Só que Salmos, como tem capítulos muito pequenos, eu li alguns dias 5 capítulos, mais ou menos, ou mais, tá bom? Então, até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. E só nos resta dizer mais uma vez, obrigada, Jesus. Obrigada pela visita do Teu Espírito Santo a todo instante em nossas vidas, né? Nos mostrando assim o melhor caminho que nós devemos seguir, nos ajudando a fazer as melhores escolhas em nossa vida, não é isso? Sempre que nós vamos fazer um projeto, é sempre bom perguntar, é necessário, Senhor, o Senhor deseja que eu faça dessa forma ou dessa outra? O Senhor deseja que eu vá por esse caminho ou por esse? E aí aguardamos, porque quando o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando, né? Tem um louvor até que diz assim, né? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então ore, simplesmente ore, eu não sei mais ou menos a letra, mas é assim. Obrigada por me escutar. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim permitir. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando.